Bom dia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Que Ele faça de você um vencedor neste dia. Deus está comigo. Deus está contigo. Deus está conosco. Bem, nós encontramos que todas as pessoas dizem isto, né? Deus está comigo. Mas Jesus disse que naquele dia final, muitos chegarão para Ele e vão dizer: Senhor, nós fizemos isso em Teu nome e tantas coisas. E Jesus dirá a eles: apartai-vos de mim que não vos conheço. Por que isto será? Se no nome de Jesus expulsaram demônios, curaram enfermos, fizeram maravilhas, e depois ouvirem uma sentença desta? Bem, a Bíblia, ela mostra essas coisas, né? E Jesus, ele deixou coisas para que aqueles que o seguem, que tem ele consigo, possam viver daquela forma. Não que vão ser pessoas infalíveis, que estão livres de pecar, livres de cometer um deslize, uma falha. Porque na primeira carta de João, no capítulo 2, nós encontramos alguns versículos que vamos ler para a nossa meditação. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, veja que mesmo nós estando com Jesus e Jesus conosco, nós podemos às vezes errar. Não acostumar, mas um deslize. E esse advogado, ele nos defende. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então o mundo todo, todas as pessoas, ricas, pobres, e de todas as línguas, tribos, nações, tem também esta promessa, esse Cordeiro de Deus fez propiciação, faz propiciação, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas você pensa que é só para você, eu vou pensar que é só para mim, mas não é. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Às vezes nós nos achamos melhores do que alguém e condenamos alguém porque caiu, porque fez isso. Aí o verso 3, nós vamos compreender isto. Todos dizem: Deus está comigo. Mas será que realmente está? Porque aqueles que fizeram milagres vão ouvir de Jesus: afastai-vos de mim, que não vos conheço. Mas Jesus estava com eles, está neles, fazendo maravilhas. Olha, nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Então, às vezes nós vamos encontrar pessoas dizendo que Jesus está com eles,
e eles nem conhecem Jesus, e Jesus nem os conhece. Mas como assim? Porque eles não têm prazer nos mandamentos do Senhor. Quando Jesus está em nós, conforme a sua promessa, em João, no capítulo 14, Jesus dizendo a partir do verso 15, um texto bom que todos podem ler ele completo, né? Nós vamos ler só alguns versos aqui. Olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha, esse é o que me ama. Então Jesus, ele é bem claro, explícito aqui, e a instrução não deixa nada de dúvida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se eu não tenho os mandamentos, se eu não os guardo, eu não posso dizer que amo a Deus, porque eu estarei mentindo. E Jesus então completa o verso: e quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora o Judas, não o Iscariotes, diz: Senhor, que pretendes manifestar? Por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Então veja o que mostra que Jesus está conosco é quando guardamos os seus mandamentos e o amamos. Porque Jesus diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, se eu amo a Jesus, eu o conheço, ele me conhece, e eu estou com ele e ele está comigo. Mas, se eu não guardo as suas palavras, se eu não o amo, então como que ele está comigo? Ele vai estar comigo em todos os momentos. Se eu não pratico aquilo que ele está ordenando que eu assim o faça. Agora, João diz no verso 3: e nisto sabemos que conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Agora veja o verso 6, para nos refletirmos um pouquinho. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como que Jesus andou? Como que Jesus viveu? O que Jesus faria nas ocasiões em que nós nos tornamos muitas das vezes rebelde, né? Rebelde. Mas nós devemos fazer aquilo que Jesus disse para que nós pudéssemos fazer. É assim que nós provamos que amamos a Ele e que Ele está conosco. Não é apenas dizer Deus está comigo. Pronto.
Não é apenas crer que Deus existe, porque Tiago diz que até o próprio Satanás crê e estremece, só não obedece. Então, tem Deus maior prazer na obediência do que em sacrifícios. Ah, mas isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Mas tem Deus maior prazer na obediência do que no sacrifício. Porque Saul não obedeceu. E Saul fez o que não deveria fazer, tentando fazer algo que não era para ele fazer. Agora, Deus quer que nós amemos uns aos outros. Amemos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. E nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Estou lendo agora 1 João capítulo 3. Estou aí no verso 18, 16 e agora estou no 17. Olha. Quem tiver bens do mundo e vendo a seu irmão necessitado, cerrar-lhe o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Deus está comigo, olha, eu conquistei isto, eu conquistei tantos carros, tantos bens, tantas coisas. Será que ele não está enganado, pensando que Deus, se a pessoa age desta forma, e ele vai dizer que Deus está com ele, mas ele estará enganado. Porque se a pessoa é injusta nos seus negócios, em tudo o que faz, ela pode dizer, Deus é comigo. Mas a palavra de Deus diz que não está. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora, quem pratica a justiça, se eu for injusto com meu irmão, com meu próximo, então automaticamente eu estou dizendo que Deus não está em mim. As minhas obras, as minhas ações, as minhas palavras, o meu modo de tratar o meu semelhante, diz para mim, ou eu vou simplesmente ignorar, achar que o outro não está naquela, não tem porque não trabalha, não tem porque não tem administração. Para isso mesmo, ele está aí para provar você, ele está aí para provar a gente. Ah, mas a Bíblia ela é muito clara, gente, ela é muito maravilhosa. É gloriosa demais. Basta nos atentarmos para ela e procurar nos moldar segundo ela e não querer colocar ela segundo nós. Ah, isso foi para o tempo dos apóstolos, isso foi para o tempo de Jesus. Não. Se nós vamos para o mesmo lugar que Jesus fez, foi, e que os santos do passado foram, então nós temos que entrar pelo mesmo caminho. O céu não é como Roma, que todo caminho leva a Roma. É só um meio de chegar ao céu. É receber a Cristo e deixar que Ele domine tudo o que somos. Então nós devemos observar isso, que as nossas ações, por isso que a palavra sempre diz, examine-se o homem a si mesmo. Conhecer esta palavra, conhecer esta Bíblia, porque aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou.
Graças a Deus por esta palavra, por esta Bíblia gloriosa, que nos ajuda. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Então não adianta eu pensar que sou alguma coisa, eu tenho que ter o Espírito de Deus em mim. Não achar que sou melhor do que alguém, de forma alguma. Mas olha, meus irmãos, que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, nos ajude a andar como Ele andou, viver como Ele viveu, para que então possamos viver a mesma vida, refletir o mesmo amor que Ele refletiu. E que Deus realmente te abençoe em tudo o que você fizer neste dia e nos demais, e nos dê a graça suficiente para que o nosso amor superabundemos em amor. Assim estaremos no mesmo caminho que Jesus andou. Em nome de Jesus Cristo. Amém.